Vamos louvar ao Senhor. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Deus, somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Confiamos em ti, esperamos em ti, nos rendemos a ti em adoração. Confiamos em ti, esperamos em ti, nos rendemos a ti em adoração. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Tu reinas para sempre, tu és bondoso, justo, fiel, Senhor. Tu és maravilhoso e nós queremos exaltar o teu nome em nossas vidas, Pai. Como é bom estar aqui com os meus irmãos, tão diferentes como somos,
mas servos de um só Deus, membros de um só corpo, do Senhor, unidos pelo sangue de Cristo, que nos fez irmãos e nos fez filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse amor derramado em nós, porque o Senhor é um Deus que tem promessas para as nossas vidas. O Senhor é um Deus tão bom conosco, Pai, e o Senhor sempre olha para nós. O Senhor sempre está perto de nós, Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Esse é o nosso Senhor, é o Deus que nós servimos, o Deus que não nos abandona, não nos desampara. Amém?
Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos agora ao final do último capítulo do livro, O Temor que Vence o Medo. Nós estamos estudando esse livro já há bastante tempo, né? E nós já passamos por vários estudos que nos ajudaram a entender que esse temor ele pode ser algo natural na vida do homem, né? Nós aprendemos que, apesar de ele ser natural, quando esse temor ele, ele é exagerado, ele se torna pecaminoso. Vimos que diante do nosso temor, nós necessitamos de arrependimento, e observamos também a forma de como nós devemos temer, e temer ao nosso Deus. E agora, nesse final, nós chegamos agora no estudo 14, e nós somos convidados ao encorajamento. Irmãos, quando o Senhor nos convidou a segui-lo, a segui-lo com um viver santo, quando ele nos convidou a sermos participantes da unidade do corpo, através do seu sacrifício na cruz por nós, ele não falou que teríamos vida fácil. Isso é óbvio. Ao contrário, a vida cristã ela é pautada num viver diário de renúncias, de entrega. A vida cristã ela é caracterizada por morte. Morte da nossa natureza, morte do nosso ego, morte do nosso egoísmo, morte da nossa maneira de viver que nós desejamos muitas vezes acima da vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso no livro de Lucas. Lá em Lucas, no capítulo 9, versos 23 e 24, está escrito assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esta a salvará. Irmãos, o cristianismo tem um preço. E ele não é para covardes. Qualquer pessoa pode dizer que conhece a Deus, mas é certo que poucos têm coragem para obedecê-lo e de renunciar a si mesmo. Isso é fato. Então, qual o preço da coragem exigida para sermos verdadeiros discípulos do Senhor? E, em primeiro lugar, nós precisamos, então, de coragem para seguir ao Senhor. E a ideia aqui como está escrito no livro de Lucas, a ideia de coragem aqui é deixar Cristo viver em nosso lugar, a ponto de sermos guiados inteiramente por Ele. Essa é a ideia. É amar ao Senhor, amar a Jesus, mais do que nós mesmos. Isso é coragem para seguir a Jesus. Irmãos, não é muito difícil. E a igreja em si, cantar louvores, dizimar. Mas depois que nós saímos do culto, saímos da comunhão, nós continuamos a viver do nosso jeito, fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos de coragem para pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. A segunda coisa que precisamos é de coragem para permanecer fiel a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual a nossa posição? Ou o que fazemos quando as coisas não vão bem? Qual a nossa atitude quando somos atribulados? Quando as dificuldades parecem não ter fim? O que fazemos quando parece que Jesus talvez esteja longe de nós e para nós ele nem não nos está ouvindo? O que fazer, irmãos, quando a coisa à nossa volta parecer mais atraente do que o experimentamos na nossa caminhada cristã? A ideia é permanecer
fiel às nossas convicções. Mas para que isso aconteça, para permanecer fiel, nós precisamos experimentar da perseverança. Precisamos de coragem para permanecer firme nos propósitos, na fidelidade. E isso exige comprometimento da nossa vida. Isso exige abnegação. Nós só conseguiremos ser fiel a Cristo quando nós abrimos mãos de nós mesmos. A terceira coisa que nós precisamos ter é coragem para se posicionar ao lado de Cristo. Irmãos, se posicionar ao lado de Cristo muitas vezes nos levará a andar na contramão do mundo. O próprio Jesus Cristo adverte isso. Ele diz que o mundo tem aversão àqueles que o seguem. Olha o que está escrito em João, no capítulo 15, no versos 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. O fato do mundo não amar a Jesus, odiar a Jesus, consequentemente, esse ódio ele vai ser lançado para aqueles que servem a Jesus e seguem a Jesus. Será que nós temos coragem para se posicionar diante desse mundo e dizer as verdades que a Bíblia nos ensina? Queridos, nós fomos chamados para nos posicionar como testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que nós podemos definir a coragem? Nós sabemos que a coragem é uma virtude que muitos admiram, isso é fato. Mas, infelizmente, ela é mal compreendida. Até porque o mundo não tem um padrão ativo para determinar se a coragem tem autoridade ou ela é verdade. Então, assim como a alegria, como o amor, a paz, a bondade, que são virtudes repletas de alterações dadas pelo mundo, adulteradas pelo mundo, não é diferente com a coragem. Muitos se enganam com imitações de falsa coragem. Então, a coragem ela não pode ser expressa como imprudência, se expondo sem motivos. Nesse caso, irmãos, não é coragem, é estupidez. Mas a coragem, se é para se expor, então vai acontecer em uma situação de risco, quando há motivos para a situação necessária, imprescindível. Se tem alguém, irmãos, uma pessoa que pode ilustrar bem esse fator coragem para nós, ser uma referência, esse é o apóstolo Paulo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 22. Por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, Paulo enfrentou com coragem todo o propósito de Deus que se cumpriu na vida dele. Ele não recuou. Paulo, antes de ser chamado pelo Senhor, ele era um grande influente religioso, líder religioso, bem de vida. Mas chega uma hora que o Senhor o alcançou. O Senhor mudou a vida dele. E nessa virada de vida, ele para de ser perseguidor da igreja, para ser perseguido em nome de Cristo. O preço para ser servo foi alto. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele começa a ilustrar o que ele passou por amor ao Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versos 24 a 27, Paulo relata o seguinte: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos.
Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Esse foi o preço que Paulo pagou. Mas uma pessoa sem coragem talvez não cumpriria isso, ou não aceitaria aquilo que Deus tinha proposto na vida desse irmão. É interessante isso, queridos, que nós vemos aí um Paulo sofredor, um Paulo que se comprometeu com o evangelho, mesmo sabendo as consequências que ele sofreria a partir desse tempo. Esse é o histórico do Paulo. Esse é o histórico do nosso irmão para servir ao Senhor. Mas talvez, além desse cenário de sofrimento, ele também sofreu com o abandono. Olha o que ele escreve já no corredor da morte, na sua segunda carta ao apóstolo, ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, versos 15. Ele diz assim: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Agora, irmão, por que Paulo sofreu? Ele sabia que se desistisse do evangelho, ele não sofreria tanto. Mas o apóstolo sofreu porque ele também sabia que o que ele estava fazendo era o certo. Ele sabia que pregar o evangelho traria para ele consequências dolorosas. Paulo escolheu a morte ao invés de fazer concessões ao mundo, à religiosidade da época. Ele sabia que pregar o evangelho era pregar o poder de Deus, como ele mesmo escreveu lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Precisamos, irmãos, ter em Deus a coragem necessária para enfrentar as tempestades, que muitas vezes nos assolam, muitas vezes nos encontram, as perseguições, o sofrimento. Precisamos se posicionar ao lado de Cristo. Estão dispostos a isso? Uma outra coisa. Como é que nós podemos, então, explicar a coragem? Bem, para exemplificar a coragem, nós vamos precisar fazer uma comparação entre um posicionamento covarde de um posicionamento corajoso aos moldes de um cristão que verdadeiramente depende do Senhor. Então, por exemplo, o covarde procura os caminhos confortáveis, que ele pode confiar, ele gosta de agradar ao próximo, aos amigos, ele busca viver a sua vida para Cristo, mas para si mesmo. E quando posicionado, prefere abrir mão da verdade. Já o corajoso não está disposto a abrir mão da verdade. Mesmo quando seus sentimentos aflorem, eles não controlam. Ele tem princípios que o faz agir além dos seus sentimentos. Porque ele está guiado pela verdade de Cristo e ele não pode negar isso. Irmãos, quando nós somos controlados pelas nossas convicções e passamos a acreditar em nós mesmos, deixamos de viver os absolutos de Deus. E passamos a andar por aquilo que achamos que é certo. E não submetemos à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor. Mas a coragem verdadeira, ela requer sacrifício. O chamado para ser corajoso implica em abandonar a nós mesmos, as nossas vontades, nosso egoísmo, alegrias momentâneas. É viver uma vida de total humildade e dependência, como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 3. Paulo diz assim: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, para sermos corajosos, nós precisamos conhecer a Deus. É através da Bíblia que nós aprendemos quem Ele é, que Ele é poderoso para nos fortalecer, nos ajudar a fazer a sua vontade, ainda que o preço ainda seja muito alto. Para isso, nós precisamos conhecê-lo para servi-lo melhor. Aí, irmãos, nós temos
algo, uma ferramenta para conhecer Deus, que é algo que o Senhor deixou para nós, que é a sua palavra. O Senhor a deixou para se revelar diariamente para nós conhecê-lo melhor cada dia. Daniel, no capítulo 11, verso 32, está escrito assim: os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você quer conhecer Deus? Então, leia a palavra de Deus. Conheça a sua palavra. Conheça o Deus dessa palavra. Um outro exemplo que nós temos no livro de Daniel são Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando o rei da Babilônia cria uma imagem imensa de ouro e obriga a todos a adorá-la, os 3 jovens não submeteram ao poder do Estado. Ao contrário. E por isso eles foram condenados à morte. E quando foram questionados sobre a adoração ao ídolo, e que se não adorasse a estátua, eles seriam condenados à morte, eles responderam assim, lá em Daniel, no capítulo 3, versos 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha essa posição desses jovens. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro a quem levantaste. Se posicionar diante de uma autoridade da terra sobre aquele Deus a quem eles servem e que eles confiam que é o Deus sobre toda a autoridade. Irmãos, esse jovem nos ensina sobre coragem, integridade, fé, comprometimento com Deus que eles serviam. Queremos ser realmente fortes? Então nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Não faça barganha com Deus, irmãos, mas confie nele de todo o coração. Bom, o que nós aprendemos com tudo isso? Infelizmente, nós vivemos um mundo onde a igreja está repleta de pessoas fracas. Fracas na fé, fracas nas suas convicções, fracas no conhecimento de Deus. Perdemos a coragem no campo espiritual. O mundo tem confundido os crentes nos aspectos sociais, culturais. O secularismo tem nos afastado dos absolutos de Deus. Precisamos, queridos, de mais Paulos, de Sadraques, Mesaques, de Abidnegos. Precisamos de homens e mulheres corajosos, que não negam a verdade de Deus, que não é confundido pelo mundo. Nós precisamos de pessoas que não recuem à pressão desse mundo. Precisamos de pessoas que tementes ao nosso Deus, que obedeçam e permaneçam fiel, se posicionando diante de Cristo. Precisamos, irmãos, que o Senhor nos ajude a cumprir esse propósito, de permanecermos corajosamente fiel às nossas convicções do Senhor. E repetimos o que Paulo escreveu para o seu discípulo amado Timóteo. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para nos guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, a sua convicção é esta, de que aquilo que nós sofremos aqui, as perseguições, as tribulações, por não negar o nome de Cristo, faz parte do nosso ato de coragem. Então, queridos, lembre-se que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ele tem guardado as nossas vidas. E quando parece que a derrota ela é iminente aqui na terra, a nossa vitória já foi conquistada no céu pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Então não perca o foco. Guarde sempre essa mensagem de que o Senhor é poderoso e Ele está guardando o nosso depósito lá no céu até o dia final. Paulo nos convida ao encorajamento. Você está disposto? Até mais. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.